Boa tarde, professor, tudo bem? Estou aqui gravando a minha tela, né? Que você pediu para gravar um vídeo sobre o objeto de aprendizagem, né? E eu vou postar ele no YouTube e vou direcionar o link lá no Moodle, tá? Adicionar o link. E a minha escolha de objeto de aprendizagem foi o Xlearn, né? Eu escolhi ele pela capacidade de agregar textos, imagens, vídeos, áudios. O editor rico dele é muito bom, né? Como você vai ver na minha apresentação aqui. Então, ainda está numa fase de protótipo, né? Esse é o meu primeiro ano no mestrado, entrei no semestre passado, né? E eu estou fazendo... Não coloquei muitas coisas nesse Xlearn porque saiu agora, né? A versão de novembro. Saiu uma nova versão e eu estou usando ela, né? Decidi colocar nela porque ela coloca mais recursos, né? Ela tem um layout muito mais bonito, eu achei mais clean, né? Então vamos na explicação aqui do objeto de aprendizagem, né? A minha temática é o Congado na cidade de Campanha, né? Então, no primeiro momento, como esse é um protótipo, eu não trabalhei muito a cidade de Campanha. Eu trabalhei no aspecto mais amplo das Congadas em Minas Gerais, né? Então, como você pode ver aqui na tela, né? Eu tô passando aqui, né? A primeira aba eu coloquei uma explicação sobre o Congado, né? Coloquei uma imagem aqui. Construir esse texto, né, que traz uma linguagem mais simples, mais acessível, né, e como o Xlearn, como você explicou, são várias abas, né, ele funciona, vamos dizer assim, até você explicou isso na aula, né, como um slide, né, então aqui a gente vai dando sequência a ele, né, eu abri aqui numa página web, trouxe... Como é um mestrado de história, né, a gente tem que falar um pouco também sobre as fontes históricas, né? Então aqui eu coloquei o que são as fontes históricas, né? Os tipos dela. E aqui eu vou relatando cada uma delas. Porque quando a gente fala de Congado, a gente trabalha com fontes materiais e imateriais, né? Então por que eu trouxe essa aba aqui de fontes históricas, né? Porque aqui uma dessas fontes que tratam sobre a escravidão no Brasil são os livros de Irmandade. E eu trouxe essa primeira explicação aqui para depois trabalharmos ele aqui nessa apresentação, né? Então aqui traz todo um contexto, né? Depois vamos para as fontes e materiais, né? Então eu sempre coloco aqui perguntas, né? Porque já que vamos trabalhar com os alunos, né? Começar com uma pergunta e a partir disso a gente coloca um texto, né? E aqui eu coloco, né? Apenas materiais físicos são considerados como fontes históricas. Eu coloco não, né? Utilizando o editor rico, né? Uma das ferramentas que eu gostei foi esse antes e depois, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei uma pintura colonial, né? Retratando um cortejo de Congado e uma foto do cortejo de Congado que eu vi Campanha esse ano, né? Então, aqui dá para fazer uma brincadeira com esse tipo de recurso aqui, ó, que é interessante, né? Você vê alguns elementos, trabalhar isso, né? Tá na fase ainda de protótipo, então vamos ir aprimorando isso, né? Mas aqui é mais para ter uma demonstração de como vai funcionar, né? Como podemos trabalhar, né? Também coloquei, porque eu falei sobre as fontes históricas, porque aqui a gente vai trabalhar bastante com ela aqui no Xlearn, né? Tem muitos materiais que eu fotografei, que eu digitalizei, né? Então, como a gente trabalhou fontes numa aba anterior, né? Eu trouxe uma dessas fontes aqui, que é o Compromisso das Irmandades, né?
os livros de Irmandade. Então eu usei o editor Rico e eu gostei dele porque você pode usar ele para colocar uma imagem, né? Porque eu estava vendo que aquela galeria de imagens que tem disponível aqui no XLearn, o aluno teria que clicar na imagem, ela abrir, isso poderia tirar ele. Mas aí eu descobri que o editor Rico dá para você anexar uma imagem ali, sem texto nenhum, e ela fica numa proporção muito boa, né? Então, por exemplo, se você voltar no tópico anterior aqui, ó, e clicar nesse que apareceu essa imagem dos livros de compromisso, o aluno já vai dar de cara com essa imagem, né? Então, achei isso muito interessante. Aí aqui atrás, aqui a gente trabalha a imagem dessa fonte histórica, né? Daqui vem um texto explicando, né? Texto bem curtinho, construído com uma linguagem acessível. Eu acho que dá para melhorar ainda mais essa linguagem, né? Você vai reparar que nessa apresentação vai ter muito texto, né? É porque eu ainda estou vendo algumas questões com a minha orientadora, né? Do que eu posso colocar aqui. Eu tenho também entrevistas e vídeos, só que primeiro precisa passar pelo comitê de ética, né? Então eu tenho que esperar um pouco. Mas como ainda é um protótipo e é o ano que vem que eu vou conseguir mexer mais, né, com o objeto de aprendizagem, né, depois dessas disciplinas, aí eu acredito que vai dar para aprimorar mais, né. Depois a gente tem os elementos constituintes das congadas, né. Então aqui eu trato dos ternos, né, os instrumentos, os cantos, as danças, os personagens, né, as festas e celebrações. Alguns desses tópicos até estavam quando você pediu uma atividade do XLearn, mas a que eu te mandei tinha pouquíssimas coisas. Também dá para a gente trabalhar mapa aqui, né, através do editor Rico, né, então coloca a indagação, vamos olhar o mapa, né, a presença dos seinados e congados em Minas Gerais. Então aqui eu trago uma imagem onde ocorre, né? Aí pode ter aquela dúvida, né? Mas qual que é a região? Como é que ele faz para identificar aqui? Aí logo em seguida eu venho com a indagação, né? Não conseguiu ver a sua região? Que tal agora com esse outro mapa de Minas Gerais, né? Então aqui eu utilizo os recursos visuais, né? Para ele ter uma ideia, né? Porque no outro aqui está muito fragmentado de cada delimitação das cidades, né? Depois de tanto conteúdo, é interessante a gente trabalhar também uma atividade, né, um exercício com ele. E aqui eu coloquei o quiz, né, que aqui rememora algumas coisas trazidas no texto, né, que ele pode responder, né. E aqui ele pode ir marcando. Vai passando aqui. Vão ter mais outros exercícios, eu quero trazer isso, né. Mas tem que explorar mais a plataforma, né? Então aqui ele responde, né? Aparece os acertos, né? Também quero trabalhar também com mais fontes, né? Que é algo comum dentro da pesquisa histórica, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui um jornal, ó, e eu trago sempre a indagação. Observe as matérias de jornais e um ano de publicação, né? Então aqui o aluno vai vir aqui em 1975, vai falar 50 anos atrás, depois mais para baixo, esse é de 78, ele vai falar que está mais novo, né? Depois a gente já entra com uma coisa um pouco mais antiga para ele, né? Aí logo que ele fizer essa transição aqui da página, né? Ele já vai dar de cara, né? Já viu uma notícia com mais de 150 anos e que falava sobre a festa do Rosário, e aqui eu trago a capa de um jornal, né, do século XIX da cidade de Campanha, com monitor sul-mineiro, e ele traz uma reportagem, né, sobre a festividade de Nossa Senhora do Rosário, né, aqui a data, 1874, e em cima a capa desse jornal, né, para eles verem como é que era, né, verem a data aqui, né, um documento bem antigo que a gente pode trabalhar com eles. Então, aqui está numa fase ainda de protótipo, né? Pode ser mais explorado. Pretendo colocar vídeos, pretendo colocar áudios das entrevistas. Tem muitas que eu vi, por exemplo, tem
atividades de verdadeiro ou falso, caça-palavras, tem muitas ferramentas, né, que podem ser exploradas aqui e que vão ser de acordo com o andamento da pesquisa e principalmente porque a gente quer trabalhar um pouco com história oral, né? Então eu pretendo trazer trechos de áudios, transcrições, mas ainda temos que ver ainda com o Conselho de Ética sobre os usos, né? Como é que vai poder funcionar isso, visto que esse objeto de aprendizagem ele vai ser liberado, né? Ele vai ficar no repositório à disposição de quem desejar, né? Então acho que foi isso. Então está aí. Eu vou enviar o texto para você e essa foi a explicação.